dia a todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Hoje veremos do versículo 10 ao versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Dando continuidade à exposição desta carta, o versículo 10 diz assim a palavra do Senhor na carta de Pedro: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, a nova terra, nas quais habita a justiça. Oremos, irmãos. Pai, nós rendemos graças ao Teu santo nome. Bendizemos ao Senhor, nós nos alegramos na beleza da Tua santidade ao estarmos cultuando hoje, que é o Teu dia. Te louvamos por isso. Ó Deus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor recebe as nossas orações, os hinos que cantamos aqui ao Senhor, as leituras que fizemos. Mas esse momento onde será ministrada a Tua palavra, que é a centralidade do culto, rogamos a Deus que o Senhor seja gracioso para conosco e fale aos nossos corações. O Senhor sabe a nossa limitação, quanto somos indignos e pequenos para falar em Teu nome, mas não por nós, ó Deus, mas por amor ao Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a porção da mensagem, da palavra, a qual nós acabamos de ler, e que o Teu Santo Espírito esteja nos ensinando um pouco mais do Senhor. Sê conosco, ó Deus, e fala aos nossos corações. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós tínhamos visto aqui, Pedro ele começa o capítulo 3 da sua carta falando de um novo assunto. Na verdade, ele vai estar agora falando, introduzindo aqui sobre a vinda do Senhor. Falar sobre como será a vinda de Cristo, a consumação de todas as coisas, o fim do mundo. E vimos na semana retrasada, quando nós expomos aqui do verso 1 até o versículo 9, alguns pontos que Pedro ele tratou nestes versículos aqui. Né? Ele começou falando sobre a necessidade de que os irmãos se lembrassem do que eles já sabiam. Isso aqui não é novo em Pedro e nem também em outros apóstolos, porque nós vimos que Pedro e os demais apóstolos eles sempre repetiam os assuntos que os irmãos já sabiam na igreja. Né? Nós vemos o porquê disso, porque nós, como ovelhas, temos uma tendência grande de esquecer as coisas, né, que nós sabemos acerca do Senhor. Eis então a necessidade de Pedro estar relembrando aos irmãos o que ele já havia falado. E após ele tratar sobre isso, a necessidade de recordarem as palavras, ele fez isso aqui em toda a Bíblia, né, tanto no passado, como as palavras do Senhor Jesus e as próprias palavras que os apóstolos tinham ensinado. Ele falou também de alguns escarnecedores que surgiriam nesse tempo, e tem surgido, né? Pessoas que zombariam da igreja, dizendo: olha, onde está a vinda desse Senhor Jesus? Porque a gente está esperando todo esse tempo e até agora ele não veio. Eles falaram: as coisas continuam do mesmo jeito e será que esse Jesus de vocês não vai voltar? E pensem bem, isso é o que eles falavam nesse tempo. Imagina hoje, né? 2000 anos depois, porque as pessoas não questionam sobre a vinda do Senhor. Então Pedro ele respondeu, né, o porquê dessa demora. Ele falou primeiramente que o Senhor ele não tardaria sua promessa. Ele falou e fez a comparação. Assim como foi no passado, nos dias de Noé. Noé falava do fim daquele mundo, daquele tempo onde eles viviam,
as pessoas zombavam de Noé, escarneciam de Noé, mas de repente, quando Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu todos aqueles ímpios, e Deus cumpriu com a sua palavra. Então Pedro diz, da mesma forma será em nossos dias, com uma pequena diferença, né? Que naquele tempo foi destruído com águas. No tempo presente, a vinda do Senhor vai ser, a destruição desse mundo vai ser através do fogo. E depois ele respondeu por que o Senhor não veio ainda. Primeiramente ele entendeu, por causa da sua longanimidade, ou seja, Deus ele suporta por muito tempo, inclusive os ímpios, inclusive essas pessoas que zombam da vida do Senhor porque não veio ainda. Então Pedro fala, olha, Deus está suportando por muito tempo essas pessoas. Mas além desse suporte que Deus tinha para com os ímpios, ele trata especificamente dos eleitos de Deus. É como se Pedro dissesse, olha, Deus tem um número de pessoas que ele vai salvar, desde o início da criação até a consumação. E esse número, enquanto não se cumprir, o Senhor não virá. Então ele falou, né? O Senhor espera que os seus eleitos, eles venham até ele, né? Se convertam e assim cheguem ao arrependimento. E quando isso acontecer, o último eleito de Deus, ele se converter, então essa certeza virá. O fim deste mundo virá e a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o quanto isso está perto, meus irmãos. É um assunto muito importante para a gente estar tratando, escatologia, a vinda do Senhor, é algo muito importante, né? Às vezes até a gente fica preocupado porque em muitas igrejas esse assunto não se fala com constância. E a gente tem visto tantos sinais acontecendo, o amor da igreja cada vez mais se esfriando e uma grande preocupação. Até a própria igreja, crentes hoje em dia, se preocupam muito com aqui e agora e deixam de pensar na eternidade, na vinda do Senhor. Então Pedro, do versículo 10 até o versículo 13, ele vai agora tratar sobre a vinda do Senhor propriamente dita. Ele vai dizer como será e o que nós, como igreja, devemos fazer enquanto aguardamos esse grandioso dia. Tá certo? Então, a primeira coisa que Pedro ele fala aqui, irmãos, no versículo 10, é como será essa vinda do Senhor. Como vai acontecer? Primeiramente, ele deixa bem claro que será inesperada a vinda do Senhor. Vai ser algo rápido. Ele faz até uma comparação, se vocês observarem, virá, entretanto, como um ladrão. Pergunta, né? Como é que um ladrão vem? O ladrão ele não avisa que ele vai vir roubar em uma casa e ele acontece ali algo inesperado. Quando os donos da casa menos esperam, de repente o ladrão veio, roubou, assaltou tudo que eles tinham e eles ficaram lá, né? Sem esperar. Porque isso aqui é uma característica de um ladrão. Ele vem repentinamente e sem avisar. Da mesma forma, Pedro está tratando aqui, né? Será a vinda do Senhor. Enquanto menos as pessoas esperem, ele vai retornar e vai ser algo surpreendente, né? Vai surpreender muitas pessoas, inclusive, principalmente os ímpios, aqueles que questionavam a vinda do Senhor. Mas além desse elemento da surpresa, que será a vinda do Senhor, ele trata também de algo interessante, de como será, né? Quando ele diz assim, no qual, nessa surpresa que haverá, como um ladrão ele virá, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. É como se Pedro falasse aqui, irmãos, que a vinda do Senhor ela fosse precedida por transtornos cósmicos. Observe que ele usa aqui, falando sobre os céus, elementos serão desfeitos, e a própria terra e as suas obras, o que existe sobre a terra, seriam destruídos, né? Passariam. É curioso, porque ele fala aqui que os céus desapareceriam, elementos que Pedro fala aqui, é muito provável que ele se refira aqui ao Sol, às estrelas, à Lua, aos planetas, os astros, né? O cosmos. Tudo isso seria algo a nível universal, essa destruição de tudo que existe nessa ordem presente. E em seguida ele fala também que a terra e tudo que existe sobre ela seria atingido, né? Por essa vinda do Senhor, essa destruição iminente que aconteceria e vai acontecer sobre toda a terra. Se a gente observar
o Senhor Jesus, nas palavras de Marcos, no capítulo 13, ele trata um pouco mais específico de como será essa destruição da ordem presente. Abram, por favor, em Marcos, capítulo 13, do versículo 24 ao 25, o apóstolo, Marcos, ele escrevendo e relatando como será, nas palavras do Senhor Jesus, ele diz como será o acontecimento daquele dia, da vinda do Senhor. No verso 25 e 26 do capítulo 13, ele diz assim: as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Certo? E anteriormente, no verso 24, ele havia dito, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Para a gente entender um pouco melhor sobre o propósito então, e porquê de toda essa destruição, Lucas ele explica um pouco melhor, com mais detalhes. Vejam Lucas capítulo 21. Se referindo a esses acontecimentos e essa destruição, Lucas ele nos dá um pouco mais de detalhes sobre o porquê e o propósito desses transtornos cósmicos que aconteceriam. Então Lucas diz assim, capítulo 21, do verso 25 ao 26, Lucas diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, Lucas aqui acrescenta o mar também, e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror. Imagina o medo que vai ter. Homens desmaiando pelo medo, pelo terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Imagina tudo isso aqui sendo destruído, terremotos, maremotos, o céu, a lua, planetas, tudo sendo destruídos, o pavor que aconteceria nesse grandioso e terrível dia. E Lucas aqui vai descrever o propósito de tudo isso. Versículo 28, ele diz qual deve ser a nossa atitude ao ver essas coisas acontecendo. Verso 28, Lucas diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, a gente vê aqui um contraste. Os ímpios, as pessoas que não têm esperança, que estavam nem aí para o Senhor Jesus, eles vão ficar com medo, vão ficar perplexos, muitos desmaiarão e sem esperança nenhuma, porque é o fim. Aquilo que eles zombavam, que eles escarneciam dos crentes, eles vão ver se cumprido. A vinda do Senhor e a destruição desta era presente. Mas para nós, para o povo de Deus, a gente deve exultar, se alegrar. Não que a gente vai estar se alegrando ou exultando com a morte do ímpio, com o que vai estar acontecendo com eles, mas se alegrar porque o nosso Senhor, Ele está cumprindo a sua promessa e está deixando bem claro: eu estou vindo e vou vos resgatar. Cumprir com a sua promessa que Ele deixou isso aqui muito bem claro. Então, é o quadro como Pedro ele está pintando, né? Como será esse grandioso dia da vinda do Senhor. Ele deixa bem claro estes elementos. Após ele referir-se a isto, irmãos, como seria a vinda do Senhor, ele vai agora tratar qual deve ser a atitude do crente. Como nós devemos nos portar em vista de todos esses acontecimentos. Versículo 11 e 12, ele vai falar o seguinte, lá de 2 de Pedro 3, 11 e 12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, ele faz questão de deixar bem claro, é fato, isso vai acontecer, serão desfeitas. O que nós devemos fazer? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, qual deve ser a atitude do crente, em vista de todos esses acontecimentos? Ele deixa bem claro aqui que a consumação dos tempos indica que todos nós nos encontraremos com o nosso Criador e Juiz. Porque o propósito da vinda do Senhor, nesse dia, vai ser isso. Ele vem para julgar toda a terra, ele vem para julgar todas as pessoas. É mais ou menos aquela ideia que diz lá em Eclesiastes, né? E a gente deve gozar de toda a nossa vida aqui nessa terra, agora sabendo que haverá o dia
que nós devemos prestar contas ao nosso Deus de todos os nossos atos, de todos os nossos comportamentos. Então, uma vez que o cristão está com essa mentalidade, esse dia que o Senhor vem, ele vem para trazer o juízo. Ele vai destruir, porque ele foi o Criador, e ele vai destruir tudo isso que existe. Então, ele vem para trazer juízo para toda a terra. A destruição de tudo e o fim do mundo se trata de um fato. Ele faz questão de deixar isso aqui muito bem claro para os crentes, o que ele está escrevendo. Mas isso aqui é um fato, é real. Deus, ele vem e vai cumprir com a sua palavra, com a sua promessa. Então, em vista de todas essas coisas, vão ser assim, tudo vai ser destruído, tudo vai ser desfeito. Isso aqui é um fato, vai acontecer. O que eu, como crente, o que nós, como filhos de Deus, devemos fazer em vista dessa realidade? Primeiramente, irmãos, Pedro chama a atenção aqui para um reflexo na nossa vida. Né? Se isso aqui é um fato, isso aqui vai acontecer, eu preciso refletir como está a minha vida. É por isso que ele diz, né? Ele leva os seus leitores a pensar como eles estão perante Deus. Por isso que ele diz essa palavra, né? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Deveis ser tais, a ideia aqui de Pedro é uma ordem que ele dá aos irmãos. Olha, em vista dessa realidade que ele vem, então como vocês devem se comportar? Então devemos ser tais como vivem em santo procedimento. A primeira coisa aqui para nós como filhos de Deus, o que nós devemos ser e se preparar para esse grandioso dia é ter uma vida de santidade. E santidade aqui nas cartas de Pedro é algo que ele fala muito. Né? A primeira carta ele deixou bem claro, sede santos, assim como o nosso Pai, o nosso Deus, ele também é santo. Uma das características da igreja é a santidade, meus irmãos. Porque, como diz lá em Hebreus, sem ela, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém pode estar na presença do Senhor. Então, para que esse dia não nos pegue como uma surpresa, para que nenhum crente venha viver uma vida que não demonstre a santidade característica do eleito, do Filho de Deus, uma vida irrepreensível, ele tem que se esforçar por isso. Pensar, será que a minha vida está realmente de acordo com o que o nosso Deus ele espera de mim? Será que esse dia vai ser para mim algo de juízo? Vai ser algo de condenação? Ou vai ser uma alegria de estar na presença do Senhor? Porque um fato é esse. Para o crente nesse grandioso dia, não haverá julgamento para nós como crentes. A Bíblia deixa bem claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez redimidos por Ele, nós não passaremos pelo juízo. O juízo que a Bíblia diz no final vai ser para os ímpios. Mas para nós como crentes haverá recompensas, né? O que a Bíblia chama de galardão. Mas pensemos o seguinte, se uma pessoa que se diz crente, que tem essa certeza que ele não vai ser mais condenado, mas ele não vive uma vida de santificação, uma vida de santidade. Então é no mínimo questionável a sua conversão. Né? Então Pedro ele chama os seus leitores a pensar nisso. Olha, se esforcem, vivam essa vida de santidade e além da santidade, né, no procedimento e piedade. A ideia de piedade, como a gente falou aqui algumas vezes, é você ter uma vida perante Deus, né? Na face de Deus. Tudo que a gente faz abertamente, porque sabemos que Deus está diante de nós, prestaremos contas a Ele de tudo o que nós fazemos e por isso a gente se encontra irrepreensíveis. Tá certo? Então, a primeira coisa que Pedro ele faz questão que nós como crentes devemos nos portar e viver nesse dia é buscar isso aqui, né? Ter uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Isso aqui vai confirmar a nossa fé e a nossa certeza de estarmos com Ele. Mas além disso, irmãos, ele traz aqui algo que é complicado da gente entender. Né? Versículo 12, ele tinha feito uma vírgula no final do verso 11 e continua. Né? Além dessa santidade, procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Né? Ele sempre faz aqui intercambiavelmente dia de Deus e dia do Senhor. E Pedro, assim como nós, entendemos né? que o Senhor Jesus e Deus, eles são a mesma pessoa. Mas o que será que Pedro quer dizer em apressando a vinda do Senhor, né? A vinda desse dia? Porque o que o nosso Deus ele já estabeleceu, ele já sabe qual será o dia que ele virá,
que vai haver o final desse mundo e o homem não pode fazer nada para impedir de vir esse grandioso dia, né? Mas então o que será que Pedro quer dizer em apressar a vinda do Senhor? Pelo menos duas coisas aqui, essa pressa que nós devemos fazer, a ideia do verbo aqui é algo que nós como crentes fazemos. A ideia aqui é que, primeiramente, de acordo com o que ele havia falado anteriormente, é que nós como crentes devemos aguardar e desejar esse dia, tá certo? Ao preparar a nossa vida em santidade, uma vida irrepreensível e piedade perante Deus. Ou seja, sempre que um crente ele luta pela sua vida de santificação, esperando o dia do Senhor, isso aqui demonstra que ele realmente está desejoso para que esse dia chegue. Ele quer que realmente o Senhor venha e que ele possa estar na presença do Senhor, né? Mas a ideia maior e geral aqui de apressar o dia do Senhor é que nós entendemos, pelo menos se vocês observarem Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus vai dizer o que fará que ele venha. Mateus capítulo 24, versículo 14, dentre tantas as promessas que ele falou, e sinais que aconteceriam antes da sua vinda, no verso 14 ele diz algo interessante, que marcaria de fato a vinda do Senhor, né? Mateus 24, 14, o Senhor Jesus disse assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, onde são. Depois ele diz, para testemunho a todas as nações. Aí, então ele vem agora com o resultado. Então virá o fim. É como se o Senhor Jesus tivesse dito, olha, quando o evangelho for proclamado em todas as nações, quando todas as nações tiverem conhecimento do evangelho e o último eleito ele for alcançado, então virá o fim. E nós sabemos, meus irmãos, que esta tarefa é da igreja. O Senhor, pela sua soberania, deixou bem claro quem seriam os seus eleitos, que eles viriam até Ele, mas a condição foi essa, né? Que nós devemos ir, uma vez que nós não sabemos quem são esses eleitos, devemos pregar a todas as nações. Então, todas as vezes que o crente se preocupa com isso, ele se preocupa com a obra evangelista, ele está pensando o seguinte: eu vou fazer isso porque quando eu prego o evangelho, estou fazendo a minha parte, eu tenho uma certeza que esse evangelho sendo pregado a todas as pessoas, o Senhor Jesus, ele voltará. Em outras palavras, quando nós, como crentes, fazemos isso, a gente está dizendo, olha, Senhor, não me preocupe, não me importo com as coisas aqui desse mundo. A minha maior importância é o Teu reino, venha a nós o Teu reino. E para que o reino dele seja estabelecido, a ordem dele foi essa. A igreja tem que ir pregar o seu reino e as pessoas, os seus eleitos, se convertam. Uma vez que o crente faz isso, se importa com isso, aí isso aqui vai trazer a conotação do que ele falou anteriormente, a sua vida de piedade, procurando obedecer a Deus em de santidade para pregar o Evangelho. Quando isso for cumprido, então virá o fim. Sempre que o crente prega o Evangelho, se importa com a obra missionária e evangelística, então, ele está se esforçando em fazer a sua parte. Tem que apressar esse dia, embora o dia do Senhor, ele é que realmente tem estabelecido. Então, meus irmãos, ele conclui o final do versículo 12, após ele falar dessa pressa, a gente deve apressar a vinda do dia de Deus, ele vai dizer, por causa de quê, né? Ele diz, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro ele repete sobre a destruição que haverá dessa ordem presente. Tudo que existe há de ser destruído. Ele reforça essa ideia aqui para que os crentes eles não se importem em colocar o seu coração nas coisas materiais, nas coisas dessa vida. A gente sabe, meus irmãos, se a gente for muito sincero, e é uma triste realidade da igreja hoje em dia, é que o que tem marcado os crentes tem sido o consumismo e o materialismo. A gente se importa tanto com as coisas dessa vida, se você sentar e conversar com um jovem, com qualquer outra pessoa, sobre quais são os seus planos, as suas expectativas de vida, ele vai colocar muito a nível aqui comum. Faculdade, ter o seu próprio emprego, ser bem-sucedido, casar, ter filhos, ter uma vida boa, de sucesso aqui nesse mundo. Mas geralmente é mais no nível aqui, dessa vida.
observar bem tudo isso que existe. Imagina você se esforçar, mesmo como crente, em ter uma ótima casa, comprar um excelente apartamento, ter uma família realmente abençoada, ter um excelente emprego. Mas ele deixa muito bem claro isso aqui. Olha, tudo isso que existe vai ser destruído. Isso aqui não quer dizer que a gente vai ser negligente e não se importar com essas coisas, mas é um cuidado diário. E não um cuidado que nos dê prioridade para essas coisas aqui e deixar o que é mais importante, que é o reino de Deus e a vida eterna, de lado. A gente cuida assim dessas coisas, mas em segundo lugar, a prioridade sim é a nossa vida perante Deus e a obra do Senhor. Né? E fazendo isso aqui então, a gente vai demonstrar que não nos importamos com tudo isso que vai ser destruído, e nos importamos de fato com o reino de Deus e as coisas de Deus. E assim Pedro ele conclui esse ponto sobre a vida do Senhor, no versículo 13, falando de qual é a esperança do crente. Então, ele vai deixar isso aqui bem claro, falando primeiramente que esse dia de destruição não nos trará medo, pelo contrário, nos trará alegria. Pelo só que aqui Pedro diz. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A esperança da igreja, a esperança do crente, de fato é essa aqui. Em vista de todos esses acontecimentos, de tudo isso que há de acontecer, a gente não vai ficar com medo nem preocupado, pelo contrário. Isso aqui é a nossa maior esperança, a gente deseja por esse dia, ou pelo menos isso aqui deve ser o que deve estar na mente do cristão. Esse desejo, essa esperança por esse grandioso dia, que será a vinda do Senhor. Mas, quando ele fala que nós confiamos em sua promessa, a gente fica pensando, que promessa é essa que Pedro ele se refere? Certamente, irmãos, e muito provavelmente, se vocês observarem Isaías, capítulo 65, o profeta Isaías, que ele falou também a nível escatológico sobre as últimas coisas, capítulo 65 de Isaías, versículo 17, vejam só as palavras e que precisão o profeta falou aqui a mão do Senhor, quando ele diz assim, aqui ele se refere à nova vida que o povo de Deus teria, né? Redimido pelo Messias. Então, capítulo 65, versículo 17, Isaías diz o seguinte, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, a promessa do Senhor aqui era a seguinte, né? Essa terra presente que existe, esse céu que nós vemos, eles passarão, serão renovados, o Senhor criará outros. Capítulo 66 de Isaías, uma folha depois, versículo 22, ele reforça essa ideia dizendo o seguinte, capítulo 66, verso 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ou seja, a promessa é que o povo de Deus estaria também juntamente com o Senhor, usufruindo dessa promessa, né? Dessa nova terra e deste novo céu que é prometido. E assim a gente entende no Novo Testamento, João capítulo 14, que vai explicar um pouco ainda mais sobre o que é essa promessa que Pedro se refere, talvez entendendo que é João 14, versículo 1 até o versículo 3. O Senhor Jesus ele diz assim, João 14, verso 1. Ele prometeu aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, vocês não tenham medo, não se preocupem. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essa promessa, meus irmãos, é extraordinária. Só que enche o nosso coração de alegria quando nós pensamos nisto aqui que o Senhor Jesus deixou bem claro. E quando a gente vai ver lá no final, Apocalipse capítulo 21,
o apóstolo João, quando ele tem a visão das últimas coisas, o que aconteceria, ele faz questão de deixar bem claro, né? Vi um novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Então, a promessa que nós devemos esperar, nos alegramos nessa certeza, essa aqui, de que o que nos espera como igreja, como filho de Deus, é uma nova criação, uma nova terra, ou a ideia aqui de novo que ele se refere aqui, é uma criação renovada. Uma vez que a gente entende que quando Deus criou o mundo, o homem, por causa do pecado, ele se destruiu a si mesmo, e a terra também, ela chora, ela lamenta, sofre com tudo isso, como Paulo vai deixar isso aqui bem claro em Romanos, então ela será renovada, vai ser destruída pelo fogo, mas o Senhor vai criar uma nova terra, onde o seu povo habitará. Aquela ideia de criação, queda e redenção. Né? Na verdade, nós retornaremos ao propósito inicial de Deus, ao criar o homem e colocá-lo lá no Gênesis. Tá certo? Então, entendido isso, e terminando essa ideia aqui de Pedro, meus irmãos, sobre essa realidade do que nos espera, desculpem, e a certeza de todas essas coisas que assim serão, a gente pode trazer considerações importantes para nossas vidas acerca deste ensinamento que Pedro ele tem tratado. Primeiramente, nós entendemos, irmãos, que a vinda do Senhor será repentina. Isso aqui é um fato que não somente Pedro, mas o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, ele faz questão de deixar isso bem claro, que a vinda do Senhor será algo repentino. Quando ninguém menos espera, ele virá. Aí isso nos faz pensar o seguinte, né? Será que nós estamos preparados para essa vinda? Será que a vinda do Senhor vai ser algo surpreendente para a gente, no que diz respeito assim, algo que a gente vai ficar preocupado, com medo, ou despreparados? Ou será que vai ser uma surpresa boa? Algo que nós estávamos aguardando, ansiosos e desejosos por esse dia. A realidade que nós entendemos aqui é que essa vinda deve trazer exultação a nós, né? Alegria. Mas a gente pode até ficar tristes e preocupados porque para alguns crentes, talvez essa vinda do Senhor não seja algo tão bom, tão alegre. Muitos talvez ficariam preocupados, talvez seria uma quebra dos seus planos, dos seus propósitos aqui para esse mundo, mas não pode ser assim. Meus irmãos, a verdade é que deve ser uma surpresa boa para a gente, algo que a gente está esperando e se preparando para esse grandioso dia. Podemos entender também que esse dia deve nos levar a refletir na nossa vida e se temos consciência de que estamos agradando a Deus. Ele fez questão de deixar bem claro, olha, aguardem esse dia e vocês devem ter uma vida santa, uma vida irrepreensível e piedosa perante Deus. Então, será que quando a gente pensa nessa realidade, que Ele virá, a gente tem se preparado, se esforçado, se dedicado em nossas vidas para ter uma vida de santidade que agrade ao Senhor, para estarmos preparados naquele grandioso dia e realmente dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, eu estou aqui preparado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Penúltima coisa que nós podemos considerar também e aplicar em nossas vidas é que nossas atitudes refletem nosso desejo de estar com o Senhor. E nós vimos que Pedro ele falou isso, né? Que como nós devemos, a atitude que a igreja deve fazer para expressar e quer essa vinda do Senhor, e até apressar essa vinda, é evangelizando. Então, nos faz refletir nisso também. Será que as nossas atitudes em pregar o Evangelho, em falar para as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na vizinhança, tem expressado de fato isso? A gente está desejosos por esse dia? Ou tem sido o contrário? A gente nem se importa muito com isso, não quer que venha tão rápido assim, porque seria uma interrupção dos nossos planos. Mas, meus irmãos, isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. As nossas atitudes, elas refletem e devem repetir esse desejo, e principalmente voltadas ao evangelismo. E, em último lugar, nós entendemos que tudo que existe nessa ordem presente será destruído. Então, isso seria um motivo de alegria ou de frustração. Porque muitas vezes a gente se dedica tanto, aplica tanto os nossos corações nas coisas aqui desse mundo, sei lá, numa casa nova, num carro,
no trabalho, na profissão, em coisas materiais. Mas a Bíblia deixa isso aqui muito claro, né? Que tudo isso aqui vai ser destruído. Imagina só uma pessoa como crente se esforçar tanto na sua vida para construir alguma coisa aqui, esse mundo a nível material, mas aquele grandioso dia vai destruir tudo. E ao fazer isso, a gente prioriza as coisas aqui materiais e deixamos um pouco de lado, em segundo lugar, a nossa vida espiritual. Meus irmãos, a ordem deveria ser contrária. A gente se preocupar com a nossa vida espiritual, em agradar a Deus e buscar como, em segundo lugar, essas demais coisas, né? As coisas que são necessárias para a vida. Meus irmãos, que possamos pensar um pouco nisso. Nesta verdade, que Pedro ele realmente está querendo trazer é que existe uma eternidade a ser buscada. A nossa vida não se resume aqui a esse mundo, porque isso vai ser destruído. Existe uma nova terra perfeita, sem preocupações, sem choro, sem pecado, que será o melhor de tudo. E a melhor coisa, estamos na presença do Senhor, do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Que possamos buscar isso e meditar seriamente sobre esse assunto e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.